Pedro Lima, o Bahia poderia tentar para 2026? Poderia. Inclusive, ele não tá jogando, ele tá emprestado no Porto B, né? Em Portugal, e não tá jogando. Saiu do Sport muito jogando bem. E é um perfil que interessante pro City, viu? Assim, eu diria que é um perfil muito bom pro City atacar. É um jogador que saiu muito bem no Brasil, não se firmou na Europa, tem apenas 19 anos, é nordestino, ele é paraibano de Cabedelo, né? Aliás, praias maravilhosas em Cabedelo, eu queria ter oportunidade de conhecer a Paraíba, sabe disso, né? E é um jogador que pertence ao Wolverhampton, mas está emprestado no Porto e não está jogando, tá? Não está jogando. Na verdade, ele está jogando no Porto B, né? Inclusive, ele jogou agora no dia 8 de novembro, uma partida contra o Chaves pelo Porto B e jogou 90 minutos, mas ele está jogando pelo time B do Porto, né? Então, eu considero como uma boa oportunidade de mercado, inclusive levando em consideração a situação do Arias, né, que tem um contrato encerrando no final do ano, e a gente não sabe se permanece ou não, a tendência é que não fique, mas eu vejo com bons olhos a ideia de Pedro Lima, vejo com bons olhos, é um lateral que casaria bem com o Gilberto. E aí é também um valor mais próximo da nossa realidade, né? Então, assim, se não deu certo, o valor que ele foi vendido pelo Sport, né, a Wolverhampton, é um valor muito mais próximo da nossa realidade do que o valor do Arias, por exemplo, né? Ele foi vendido por 10 milhões de euros. 10 milhões de euros para um jogador de 19 anos promissor se encaixa muito mais do que no nosso perfil de contratação do que um jogador investir 17 milhões num jogador de 28. É isso. Com possível rebaixamento do Fortaleza extrair o Luceiro, de maneira nenhuma. E vá pro Colo-Colo do Uruguai de volta, tá? Não acho o jogador ruim, mas não faz o mínimo, não faz o menor perfil. Não vai mudar nosso patamar. É isso. Não vai. Você botou perfeitamente, velho. O desafio de Cadu Santoro vai ser, dentro da nossa realidade, reformular o elenco para ele para que ele mude de patamar. Para que ele mude de patamar. Amanhã a gente vai falar mais sobre isso, mas minha pista, assim, o ponto a ser mirado para mim, conseguir dar força física a esse elenco. Aliar o jogo técnico que a gente já tem e força física, né? E aí, dentro disso, você conseguir trazer multivalências para para o elenco. Jogadores com mais de uma valência, com 2, 3 valências, que vão entregar aquilo praticamente todo o jogo, que é o que a gente não tem hoje, né? A gente tem várias ferramentas legais, jogadores com valências ótimas, mas uma valência só, cada um. Você não tem jogadores multivalências no Bahia, salvo honrosas exceções, como os nossos selecionáveis Jean Lucas e Juba. Os demais, você não consegue ter multivalências. Talvez o mais próximo do ataque, por exemplo, seja Pulga, né? Mas Pulga sofre em outras questões. Então é isso. Vamos atacar dessa maneira. O Alforria falou que, segundo a reportagem da ESPN, fazia parte do acordo de empréstimo ele treinar no time A, mas jogar no time B, né, do Porto. Segundo o que disse a reportagem da ESPN aí, segundo o Alforria 78. Um abraço mesmo. Vocês investiriam na recuperação de um jogador como Veiga ou Everton Cebolinha? Véi, Everton Cebolinha ganhou 1,5 milhão no Flamengo. A questão de Everton Cebolinha não é o futebol, é o salário. Eu acho que é um custo-benefício ruim hoje. Ruim. É um custo-benefício péssimo. Ainda é um jogador que machuca um bocado, muitas lesões. Não é um jogador tão decisivo. É um jogador bom, elevaria nosso padrão, elevaria, mas a que custo? Eu não, sabe, é diferente de um Everton Ribeiro, né? Acho que talvez Veiga se encaixe mais, porque justamente a gente vai estar perdendo ano que vem, ao final do ano que vem, muito provavelmente o Everton Ribeiro, e ele tem características que podem se encaixar ali, ainda que seja diferente, né? Mas que podem se encaixar no perfil de atleta dentro do elenco com o perfil de Everton Ribeiro. Mas nenhum nem outro, eu diria assim, que seriam investimentos do clube. É isso. Um abraço, Danilo Coelho. Tamo junto. Prefiro Luiz Araújo numa saída de Ademir. Tem mais a pegada, tem mais o perfil. Menor idade, um jogador que de fato agrega mais de uma valência, diferentemente de Ademir, que só tem a valência da velocidade.
né? Só tem, assim, é uma super valência. Ele, inclusive, provavelmente seja o jogador mais rápido de todo o Campeonato Brasileiro. Mas Diga. Só um esclarecimento aqui sobre o Pedro Lima, que o Fabrício falou que o Sport vai pedir uma fortuna. Ele não é do Sport há muito tempo, Fabrício. Não é mais ele foi vendido pelo Sport. Ele pertence ao Wolverhampton, tá? Wolverhampton, na Inglaterra, está emprestado no Porto. Só para deixar isso muito claro. O pessoal falando aí, Carboneiro. Carboneiro, de fato, tem... Ajuda, mas eu também não sei se muda muito o patamar, não, viu? Sinceramente, tecnicamente é meio. Por ter mais de uma. Não é um super jogador, mas tem mais de uma valência. Isso. Eu tô pensando, meu pensamento, que talvez não seja exatamente o seu, é muito em reforçar o jogo físico do time. Então, você trocar um Ademir por um Luiz Araújo, ou ter Luiz Araújo como uma peça, porque justamente o Luiz Araújo tem a velocidade, mas tem também o jogo físico para ser jogado. Talvez não seja a situação ideal, mas é um jogador mais próximo da nossa realidade de investimento e de salário. Eu, por exemplo, em termos de atacante, por exemplo, eu cogitaria, se bem que subindo vai ser mais complicado, o Atlético é difícil de tirar. Mas assim, a Série B que Viveiros está fazendo é um absurdo, tá? Eu confesso para vocês que eu não levava muita fé em Viveiros, eu vi poucos jogos dele no Atlético Nacional, e não levava muita fé, mas a Série B que ele está fazendo, assim, velho, aquele cara é um tanque de guerra. Mudou o Atlético. Ele mudou o Atlético. Mudou o Atlético. Ele é um tanque de guerra, assim. O cara bota a bola na frente, é impossível pegar, pô. E olha que ele é um cara que tem capacidade de jogar centralizado, ele não é um cara tão alto, mas tem um bom jogo aéreo. Enfim, assim, a Série B que ele está fazendo o Atlético Paranaense, pode dizer que ele é um dos caras que está fazendo o Atlético subir. O Atlético, lembrando, antes da chegada de Viveiros, o Atlético estava lá atrás, dificuldade enorme de ganhar os jogos em casa, fora. Depois da chegada dele, mudou o patamar do Atlético com certeza absoluta. De fato, é um bom jogador. Qual a idade dele, você sabe? 25 anos. Um bom jogador. 1,80m, 77 quilos, um cara forte. São 23 jogos, 10 gols e 2 assistências para o Kevin Viveiros. Eu não esperava, tá? Eu não esperava que ele ia chegar tão bem assim no Atlético, no Brasil. Foi um jogador que chamou a atenção, né, pelo Atlético, né? Mas é isso, não era assim, uma clareza de que poderia vingar em qualquer lugar que ele fosse, né? Mas de fato no Atlético mudou o patamar. Aliás, quem não estiver acompanhando, só faltam 2 rodadas. Essa Série B está espetacular, velho. Como há muito tempo a Série B não acontecia assim. Acho que o Coritiba já desgarrou e vai ser campeão, né? Mas faltam 2 rodadas e a briga pelas vagas é gigantesca, assim. É gigantesca, com jogos, né, que prometem, né? Não tem nenhum jogo morto. Acho que tá só um jogo, um desses jogos só era mais morto assim, quando o time já estava praticamente rebaixado, né? Mas todos os outros de times que estão disputando essa colocação de subir contra times que estão ou entre eles, né? Ou contra times que estão disputando para não cair. Assim, vai ser muito pesado essas duas últimas rodadas, muito bom de ver. Torcendo muito para o Remo. E sobre Viveiros, é importante falar aqui, ó, que nos últimos 5 jogos, 2 gols e 1 assistência, e é importante lembrar que os números dele de 2025 precisam ser somados ao número do Atlético Nacional, né? Porque ele veio do Atlético Nacional e fez o primeiro semestre lá. Então, na verdade, no ano de 2025, são 50 jogos, 27 pelo Atlético Nacional e 23 pelo Atlético Paranaense, 20 gols e 5 assistências. Os números dele em 2025 são absurdos mesmo, assim, né? E é um cara de 25 anos apenas. Se eu comparar pelo Atlético Paranaense por 4 milhões de euros. 4 milhões e 200 mil euros. A galera falando aqui que o Bahia deveria ter comprado, o Benelli botou aqui, ó. E por que o Bahia não pegou um cara desse? O cara foi jogar a Série B. Cara, não só o Bahia, né? Vários times da Série A teriam capacidade de pagar 4 milhões de euros e não pagaram, né? Talvez alguma coisa em relação ao comportamento, alguma informação que chega, né? São situações que a gente às vezes não sabe, que os caras procuram saber e a gente termina, enfim, não sabendo, né, desses bastidores. Mas eu confesso, eu achei que eu vi poucos jogos do Atlético Nacional, né? Vi os jogos contra a gente, chamou a atenção, mas eu achei que
No Brasil ele não ia vingar. Sinceramente, eu dou minha mão a palmatória aqui. Só que a Série B que a gente está fazendo no Atlético Paranaense é um verdadeiro absurdo. O cara é um tanque de guerra. O jogo que você viu do Atlético, ele foi essencial para vencer os jogos, assim, é um cara que tá fazendo a diferença. Inclusive, eu prefiro, já adiantando aqui, eu prefiro o Viveiros do que o Derek, hoje. Tá? Só para deixar claro. Eu prefiro o Viveiros do que o Derek. Você ainda aposta no achismo ou na sorte? Com o seu tipster, isso acabou. Em menos de 2 minutos, eu analiso cada partida e te mostro as melhores oportunidades, direto no seu WhatsApp. Envio análises preditivas, estatísticas do confronto e palpites baseados em probabilidades. Clique no link da descrição agora e tenha acesso ao seu tipster hoje mesmo. Flavinho tá falando aqui de Mosqueira do Bragantino, excelente nome também. Você encaixaria muito bem. Qual a idade de Mosqueira, alguém sabe? Você sabe? 23. Excelente nome. Também seria certamente um jogador caro, mas esse aí tem espaço para crescer. É um jogador que consegue fazer jogo associado, consegue fazer jogo de transição, que é forte, né, que tem valências individuais. Um bom jogador. Não é o suprassumo, tá? Ele não faz isso espetacularmente, assim, não é um craque de bola, mas ele carrega consigo várias valências importantes que não temos no elenco. Eu não gosto muito do Mosqueira, não. Assim, eu acho que ele é fisicamente bom jogador, mas eu acho que o trato técnico dele com a bola é meio ruim. E os números dele também são ruins, né? Tudo bem que a minutagem dele não é tão alta, mas, pô, o cara tem 30 jogos no ano com o Bragantino, 1 gol e 2 assistências, né? Então, assim, eu tenho algumas restrições a Mosqueira. Eu acho que fisicamente é diferenciado. Mas tecnicamente eu tenho minhas dúvidas. Eu não sei se Mosqueira seria meu nome, não. Eu prefiro em outros nomes. O perfil é bom. O perfil é bom. É isso. O perfil é bom. Pelo perfil. Mas pessoal tecnicamente falando de perna, né? Isidro Pita, né? Jogador não que muda eu gosto, patamar. Não muda patamar. Mas, cara, não muda patamar, mas se alia nessa coisa do Bahia, que o Bahia precisa de jogador que alia a parte técnica e a parte física, né? Mas concordo que não, Pita, por exemplo, na parte técnica deixa um pouco mais a desejar. Na parte física é muito bom, né? Numa função em que a gente precisa de contratação. Mas é isso, a gente vai fazer a composição, ver o que vai dar, e assim, provavelmente dentro de um valor de investimento que a gente poderia fazer. Tem esse outro ponto importantíssimo. E aí, galera, torcendo para o Santos cair, eu tentaria trazer Roleza e Souza, Mancuso do Fortaleza para lateral direito. Então vamos subir para Everton Ribeiro e Arthur do Grêmio, jogando demais. Rapaz, eu não acho que Arthur joga na mesma de Everton Ribeiro, não. Mas eu acho que manter do nível seria uma boa contratação. Eu confesso que fisicamente ele me surpreendeu. Eu vi o jogo do Fortaleza contra o Grêmio e ele correu até 1 minuto 90, velho. Assim, e sendo absoluto, assim... Ele brincou de jogar bola contra o Fortaleza. Ele brincou. É um excelente jogador. Agora, ele é um jogador mais na função do Caio Alexandre. Inclusive, faz muito bem a função do que na função de Everton. Agora, de repente, ele é um jogador adaptável à função de Everton, o que Caio Alexandre não é. O Caio Alexandre decai muito, né? Eu até não achava que era possível ele fazer isso, mas quando ele pôde ser utilizado como segundo volante, nas poucas vezes no Bahia, ele o rendimento dele é muito baixo, né? E Arthur não. Arthur é um excelente jogador, velho. Excelente jogador. Acho Arthur, assim, deu azar na carreira dele, em termos de seleção brasileira, em termos de aproveitamento. Até pelos clubes onde passou, ele poderia ter tido mais sucesso, mas ele é muito bom jogador. Trabalha com as duas pernas, né? Usa muito, apesar de pequeno, usa muito bem o corpo para fazer a jogada, é muito rápido. É um ótimo jogador. Mudou. Se o Grêmio hoje não disputa o rebaixamento, é única e exclusivamente por causa de Arthur. Mudou o nível do Grêmio, com certeza absoluta.